Olá, olá, eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. O Cristo que veio em glória e estabeleceu o seu reino para que possa durar toda a eternidade. O mundo não vai se acabar, a humanidade não terá fim, ela se renovará em geração, porém a terra permanece para sempre. É uma satisfação estar recebendo você aqui mais uma vez nesse vídeo para tratarmos da questão da ressurreição dos mortos. Estamos aqui desenvolvendo uma série mostrando que não haverá a ressurreição do corpo físico. Essa é uma realidade bíblica que infelizmente a tradição religiosa não compreendeu, não tem tido esse entendimento devido a os pais da igreja lá atrás não ter tido essa percepção. Entendemos que esses homens foram grandes homens de Deus, porém, não quer dizer que eles não fossem falíveis, como eu sou, como você é. Então, o que devemos prisar é a palavra de Deus, a Bíblia como nossa regra de fé e prática, a Bíblia como a palavra inspirada por Deus, que uma vez que examinemos, venhamos realmente a obter o sentido da verdade. Porque a verdade não é subjetiva, a verdade ela existe e aqui está a fonte de toda a verdade, a Bíblia Sagrada, tá certo? Aqui 1 Coríntios capítulo 15 no versículo 12 ao 13 diz algo interessante que quero refletir com vocês nessa oportunidade. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmar alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Esse texto aqui é interessante para que nós venhamos a refletir sobre duas coisas. Primeiro, sobre a questão da ressurreição e o preterismo completo, porque ensina-se por aí os contraditores do preterismo completo que nós que falamos da escatologia consumada, que Jesus já veio estabeleceu o seu reino, estamos negando a ressurreição, estamos dizendo que não há ressurreição e associa-se isso às questões de Emineu e Fileto. Já falamos isso aqui em outro vídeo, vou deixar aqui em cima, vai aparecer um card onde você vai poder ver dois vídeos que falamos sobre isso, que não tem nada a ver, né, apenas acusações sem fundamentos. E também queremos apresentar a razão, mais uma vez, da ressurreição. A ressurreição foi a Jesus que venceu a morte. Jesus venceu a morte. E essa é o entendimento da ressurreição. Aqueles que partiam dessa vida, né, antes de 70, aguardavam o dia do juízo para que pudesse viver a eternidade, aquilo que era a promessa de Jesus em todo o seu ministério terreno, uma vez que viessem a crer nele. Então, quando Jesus morre e ressuscita, ele possibilita essa eternidade para todos aqueles que vieram a crer e que venham a crer nele. Então Jesus venceu a morte, Jesus venceu o último inimigo que era a morte, possibilitando assim a todos os filhos de Deus, a todos que vierem a crer nele, a eternidade. Então, quando falamos que essa ressurreição já aconteceu em 70, mostrando os pontos chave dessa ressurreição através do tempo e através da natureza, somos questionados. Por quê? Porque eles não concebem o entendimento de forma nenhuma que essa ressurreição tenha sido no âmbito espiritual, né? Que tenha sido no âmbito espiritual. Devido à queda de Jerusalém, marcando o retorno de Cristo, também aconteceu a ressurreição dos mortos, né? Aqueles que estavam no Hades foram favorecidos ao reino de Deus, esse encontro que aconteceu na vinda de Cristo nas nuvens do céu, e aqueles que estavam vivos foram habilitados para que pudessem também participar dessa eternidade
com o Senhor, uma vez que deixasse essa natureza física, terrena e material. Né? Então, esse é o sentido real da ressurreição, falada pelo apóstolo Paulo, né? Também mencionada pelo próprio Cristo Jesus em todo o seu ministério terreno. Agora, o que acontece é que a tradição religiosa, ela observa a ressurreição como algo físico, terreno, corpos saindo dos túmulos. Essa é a percepção que se tem, é por isso que se torna tão agressiva essa questão de falar que já houve a ressurreição dos mortos. E isso tratando das questões espirituais, no âmbito espiritual. Isso soa como um comichão nos ouvidos das pessoas, dos religiosos, né? Eles acham que estamos falando algo da além da Bíblia, criando uma nova forma doutrinária da ressurreição. É um engano, engodo, né? É uma falsa percepção daquilo que estamos mostrando que é puramente a verdade. O apóstolo Paulo, quando ele faz esse questionamento aqui, registrado em 1 Coríntios capítulo 12 e o 13, ele fala nessa ótica, né? Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. O apóstolo Paulo aqui, ele não está levando em conta a natureza física da ressurreição de Jesus, não é isso, né? Porque muitos usam esse texto para nos atacar, dizendo que negamos a ressurreição pelo fato de não ser no corpo físico. Mas não é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando que houve ressurreição. Se Jesus ressuscitou, como negar a ressurreição? Né? Então a questão é negar a ressurreição. O preterismo completo não nega a ressurreição. Estamos dizendo apenas que a ressurreição dos mortos aconteceu em um tempo devido, conforme as profecias indicavam que aconteceriam. Né? Registrado lá em Daniel capítulo 12, no versículo 1 e 2. Não é uma coisa criada pelos preteristas completos. Os preteristas completos estão defendendo algo que é bíblico, que aponta o tempo da ressurreição dos mortos, que devidamente aconteceu. Né? Então, não negamos a ressurreição dos mortos, não negamos a Cristo pelo fato dele ter ressuscitado. Negamos que a ressurreição tem que ser, para que seja real, bíblica, tenha que ser da natureza física terrena. Isso não tem sentido. Isso é o óbvio. Quando Paulo faz essa exortação aqui aos irmãos de Corinto, era por conta de existir ensinamentos que colocassem em xeque a ressurreição, mas Paulo defende a questão da ressurreição de Jesus, pelo fato de ele ter ressuscitado. Mas não leva em conta a natureza física terrena dele, não é isso. Por quê? Até porque Paulo, né, o apóstolo Paulo, nunca viu Jesus ressuscitado no corpo físico. Esse é o ponto. Então, como é que Paulo estaria tratando da ressurreição do corpo físico, se essa fosse a ideia do apóstolo Paulo, se ele em tempo nenhum viu Jesus ressuscitado no corpo físico? Em tempo nenhum. Né? Jesus aparece a ele em uma forma glorificada no caminho de Damasco, quando ele tem aquele encontro, ainda era conhecido como Saulo, né? E ele contempla aquela claridão, né? Uma forte luz brilha, ele cai do cavalo e ali Jesus tem um encontro com ele, fala com ele, né? Mas ele não contempla os furos, ele não contempla o furo do lado, nas mãos, ele não contempla Jesus com cabelos longos, barbas brancas, né, com uma coroa na cabeça, com umas vestes brancas e uma cinta do lado do peito de ouro, dizendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquilo é tudo no Apocalipse no sentido figurado, né? Então Paulo não vê isso. Isso não é a imagem do apóstolo Paulo no primeiro momento que ele encontra Jesus. E isso é notório, isso é claro, todos entendem isso quando fazemos a menção, né? Então
Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Corinto que Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Porque se não fora isso, então estaríamos completamente perdidos. Paulo levando isso em conta aos irmãos de Corinto, né? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. No versículo 15, e se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, por que temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele mesmo ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então esse é o sentido da ressurreição. É mostrar aos irmãos de Corinto que Jesus ressuscitou, e por conta de Jesus ter ressuscitado, ter vencido a morte, pelo poder de Deus, uma vez que a morte é vencida, o pecado também é expurgado de todos aqueles que creem em Cristo, e também define a questão daqueles que estavam dormindo em Cristo antes de 70. Os que dormiram em Cristo pereceram, se Jesus não ressuscitou, né? Então, não estamos dizendo que Jesus não ressuscitou. Não estamos negando a ressurreição dos mortos, muito pelo contrário. Estamos alinhando essa doutrina, mostrando a X que a ressurreição ela foi de natureza espiritual. Jesus ressuscitou pelo poder do Todo-Poderoso. Aquilo que as profecias diziam aconteceu, porém em um tempo determinado. Não há razão para que venhamos a aguardar um dia haver ressurreição pelo fato de dessa ressurreição ter que acontecer de natureza física, terrena e material, porque não combina com o que a palavra de Deus diz, né? Não é essa a pontuação feita pelo apóstolo Paulo ao questionar os irmãos de Corinto a percepção da ressurreição na pessoa de Jesus Cristo, né? Não era a condição física humana terrena, mas tão somente a transformação que se daria uma vez que Jesus viesse em glória, e era a promessa para a igreja do primeiro século. É claro, querido, está muito mais que claro aqui em todos os nossos vídeos que não estamos negando a ressurreição dos mortos, não estamos dizendo que não houve a ressurreição dos mortos, e não estamos dizendo que Jesus não ressuscitou, muito pelo contrário. Estamos sempre mostrando a cada vídeo que há uma compreensão totalmente deturpada daquilo que é realmente o sentido da ressurreição dos mortos. Jesus ressuscitou, Jesus veio em glória, e todos aqueles que aguardavam a ressurreição já ressuscitaram. E todos aqueles que partem aqui desta vida, desta terra, né, desse plano divino de se viver na matéria humana aqui, nesta vida, estão com o Senhor, desfrutando do reino de uma forma plena, em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Então, essa é a realidade, é isso que a Bíblia ensina e é isso que pregamos. Está escrito e eu creio. Tá certo? Obrigado pela tua participação em mais esse vídeo. Você que não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, é muito importante a tua inscrição, e compartilhe essa verdade, essa informação a muitos amigos e irmãos que precisam e necessitam de conhecer a verdade do Evangelho. Verdade essa que não é minha, que não é tua, que não é de denominação A, X e Y, é tão somente de Deus, e que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Examinemos, crescemos no conhecimento do Pai. Um abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz.